Bem-vindos a mais uma lenga-lenga de costume, desta vez com uma inovação óbvia, que é este boné. Este boné é da Prozis, é vendido pela Prozis. Há mais do que um modelo, eu gostei mais deste. Vocês depois podem escolher, desde que vão à Prozis, à loja da Prozis e façam as compras. E, no final das compras, incluam o código lenga-lenga para obterem um desconto e brindes adicionais. E lembrem-se que o código não invalida a inclusão de outros códigos de promoções que a Prozis tem ao dispor. E no mês de novembro, que no qual ainda estamos, as promoções continuam, uma espécie de permanente Black Friday ou Black November na Prozis, uma promoção contínua durante este mês com grandes descontos numa série de produtos. E quando digo uma série, é mesmo uma série muito vasta de produtos, porque a Prozis tem muitas coisas. Este boné é apenas uma delas, mas é particularmente, pelo menos eu acho, excelente, sob vários pontos de vista. E eu sou esquisito com os bonés. Não costumo usar boné aqui, mas uso boné fora daqui quase sempre. Até porque a minha densidade capilar é próxima de zero. Portanto, os bonés dão um jeito. Portanto, agradeço à Prozis, desde logo o patrocínio que faz ao programa, e agradeço também ao Azeite Talismã, que também patrocina este programa. E este programa vai começar por falar de, de, de uma grande notícia para o país, que é o facto de o Almirante Gouveia e Melo, ou Gouveia de Melo, bem, um Gouveia com Melo qualquer. Um, o Almirante pediu para, mostrou que não informou quem de direito que não quer ser reconduzido na chefia do Estado-Maior da Armada e, portanto, a abrir caminho para uma candidatura presidencial. Era mesmo daquilo que o país precisava, era da candidatura presidencial do Almirante Gouveia e Melo de Melo. Uh, Porque é que o homem se acha capaz de ser um Presidente da República? Há várias razões para isto. Uma delas é o facto da presidência da República, graças ao titular do cargo, ou ainda titular do cargo, ter sido desvalorizada de uma forma que, sinceramente, acho que tem um cunhado de Tony Carreira, sem desprimor para os cunhados de Tony Carreira a existirem, se pode achar capaz de ser Presidente da República e não faria pior figura do que o professor Marcelo. Quando um Presidente da República passa boa parte do seu mandato em cuecas, a despir-se e a vestir-se na praia, é natural que o peso institucional do cargo fique bastante aliviado, o peso desapareça e a parte institucional também, e sobra a figura de um entertainer, de um artista de variedades. E a partir daí, quer dizer, não há nenhum motivo para que outra pessoa qualquer, mesmo que seja também outro entertainer ou outro artista de variedades, não é necessariamente o caso, se possa achar capaz de ser um Presidente da República. Outro motivo que leva o Almirante Gouveia, qualquer coisa Melo, a achar-se, a pré-lançar-se numa candidatura presidencial, é o facto de as sondagens mostrarem que o homem tem hipóteses. E as sondagens mostram que o homem tem hipóteses baseadas em quê? Porque é que as pessoas dão valor a esta figura? Aí é um mistério, porque quer dizer, há um motivo que é a racionalidade que vai na cabeça das pessoas que querem que o Almirante, que o senhor Almirante seja Presidente da República, percebe-se. Não se percebe porque é que essa racionalidade, ou esse pensamento, ou esse nexo de vários factos existe. As pessoas acham que o homem é uma espécie de herói porque o homem foi encarregado de montar uma campanha de vacinação e com os meios do Estado e com o pessoal, com recursos humanos do Estado, implantou para aí uma série de tendas e de barracas, onde os senhores e umas senhoras providenciavam as injeções com a vacina da Covid. Eh, não me parece que seja um feito, uma proeza inédita ou inigualável, ou qualquer coisa assim, ou digna de um particular mérito, a pessoa cumprir o trabalho para o qual foi chamada, desempenhar um serviço capazmente, independentemente das opiniões que possamos ter sobre as vacinas, já chegaremos lá. Independentemente disso, o homem foi chamado a desempenhar um trabalho, não era assim, que não era nada de transcendente, e desempenhou o trabalho de forma que podemos designar por competente. Uh, Pelos vistos em Portugal, como
Ele até tinha um antecessor que conseguiu, nos meses que esteve lá na mesma função, não fazer absolutamente nada. Portanto, talvez por contraste, talvez porque em Portugal nós estejamos habituados a que as pessoas desempenhem competentemente o seu trabalho, por muito que o trabalho não seja nada de complicado, não seja especialmente uma tarefa, não é exatamente, não seja uma tarefa nunca vista. De qualquer maneira, parece que muitos portugueses, pelo menos, ficam surpreendidos. Olha, o homem foi chamado para fazer isto e ele acabou por fazer isto. Exatamente aquilo para o que foi chamado. E isso é notável e, portanto, devemos erguer-lhe, elevá-lo de vice-almirante a almirante, dar-lhe uma chefia da Armada, da Marinha, e já agora elevá-lo a presidente. Tal, não sei se há mais, por meio deram-lhe umas comendas e umas coisas por aí, acho eu. Isso não deram todas, acabaram por dar. Portanto, o homem merece tudo, merece uma estátua em cada rotunda, merece, merece toda a sorte de elogios e merece, pelos vistos, na opinião de muitos, acreditar nas sondagens, merece ser o próximo Presidente da República. Uh, Também lembro que, para além das funções que ele desempenhou cabalmente, houve outras funções para as quais ele não foi chamado e que não devia ter desempenhado tudo. E uma dessas funções foi aquele momento, ou aqueles momentos em que ele se entretinha, preenchia os tempos livres, quando não estava a coordenar as tendas e as vacinas, preenchia os tempos livres a insultar as pessoas que não queriam ser vacinadas. Chamou-as de ignorantes e de negacionistas e de anticiência e de coisas piores, se bem me lembro, mas não me lembro exatamente das palavras, portanto não quero citar de forma errada. Um, mas o senhor, na altura vice-almirante, agora almirante, amanhã Presidente da República e hipoteticamente imperador de Portugal e dos Algarves, mas o senhor vice-almirante na altura realmente usou palavras menos simpáticas para com uma parte significativa dos portugueses que tinham direito a duvidar das vacinas, a não acreditar nas virtudes salvíficas das vacinas, tinham direito e era um direito que até certo ponto pelo menos justificava, porque independentemente de qualquer proto-estudo que possamos consultar sobre os benefícios ou malefícios da vacina, a verdade é que nos venderam a vacina como algo que iria evitar a Covid. E sabemos todos hoje, e se é que não sabiam todos na altura, não sei, não sei se estavam a mentir, se estavam de boa fé, mas independentemente disso, a verdade é que a vacina não evitava o contágio da Covid, não evitava que as pessoas contraíssem Covid, não evitava que as pessoas propagassem a Covid a outros. A vacina não evitou absolutamente nada disso. Se a vacina diminuiu os efeitos mais graves da Covid, em certos casos, de pessoas mais débeis, pela idade ou por outros motivos de saúde, isso não sei, francamente não sei, é uma discussão que não me dedico a ter. Já sei que nos comentários vão aparecer links para uma série de estudos que vão mostrar que as vacinas que matam, que podem matar ou que matam quem as tomou, outros estudos a provar exatamente o contrário. O que me parece, a atitude que tenho tido, pelo menos para comigo, não é uma coisa sobre a qual eu me costumo debruçar, especialmente desde que passou a histeria da Covid. Não gosto muito de voltar ao assunto, porque já chegou o que chegou, as poucas vergonhas que aconteceram na altura, mas a ideia que eu tenho é que as vacinas provocaram, têm efeitos secundários, foi uma vacina preparada comparativamente a outras com muita pressa, e isso é natural, causa efeitos secundários, às vezes graves, em certas pessoas. Não sei se esses efeitos secundários, se o número de pessoas atingidas pelos efeitos secundários da vacina é superior ou inferior ao número de pessoas beneficiadas pelos efeitos pretendidos dessa mesma vacina. Isso não sei. E suponho que, não sei se haverá alguém a saber exatamente. Um, Agora, sei que não estava nas funções previstas, acho eu que não estava nas funções previstas do Almirante Gouveia, qualquer coisa em Melo, insultar as pessoas que não o idolatravam, propriamente, e que achavam que as vacinas podiam fazer mal, ou que pelo menos se guardavam no direito de não ser vacinada. Conheço muita gente, eu fui vacinado, não porque estivesse com medo particularmente de apanhar a Covid, que aliás apanhei antes e depois da vacina, ou até apanhei 2 vezes Covid, salvo erro, e ambas depois da vacina, já não tenho a certeza. A vacina era absolutamente irrelevante, inconsequente nessa matéria. Hum, de qualquer maneira, eu só me deixei, eu deixei-me vacinar porque precisava de viajar
para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, na altura, ainda não deixavam entrar pessoas não vacinadas. E apenas por isso me vacinei. Senão não me teria vacinado, não porque eu acho que as vacinas me iriam matar ou coisa do senão também não era vacinado na mesma, deixava de viajar, mas porque não via riscos na Covid para uma pessoa na situação em que eu estava, idade, saúde, etc., para ser vacinado. Agora, o ponto nem, não vamos por aí, senão isso, a conversa nunca mais acabava. Não vamos entrar pelas vacinas, depois pelo Covid, depois pela histeria alusiva a pretexto da Covid, e depois por todos os disparates e todos os horrores e todas as prepotências que se cometeram sobre as pessoas, por todos os males que se causaram à saúde das pessoas, no cancelamento de consultas e cirurgias e diagnósticos, no fecho de empresas, no despedimento de, de trabalhadores. Uh, o mal que se fez nos miúdos, ficaram nos milhares e milhares de miúdos ficaram sem aulas, e fechados em casa a olhar para um ecrã, um ecrã pateta qualquer. O mal que se criou, que se fez na altura, provavelmente nunca irá ser devidamente anulado ou compensado. Espero que um dia acabe o seu lastro acabe por desaparecer, e as coisas possam, alguma inflação do dinheiro que se imprimiu para sustentar as pessoas que não trabalhavam, ou que deixaram de trabalhar por fecho das suas empresas e tal, para aqueles layoffs todos. Espero que isso um dia passe e as suas consequências também passem. Para já ainda não passaram, ainda estamos a lidar com isso, a inflação já desceu, os miúdos já retornaram às aulas, as pessoas já não andam de máscara nas ruas, salvo casos terminais de deixem-me medir as palavras, mas de falar de medo, de pavor absoluto. Mas no geral as coisas tendem a voltar ao normal, as consequências dos males que foram cometidos na altura ainda não passaram, mas pá, espero que um dia passem. E por favor, deixem de falar nessas palermices de quando vier a próxima pandemia. A próxima pandemia não tem que vir, ou não tem que vir no nosso tempo de vida. As pandemias, as grandes pandemias que conhecemos nos últimos 100, cento e poucos anos, foram quatro. Houve quatro pandemias, desde a gripe espanhola, depois mais duas gripes asiáticas, ou de Hong Kong e tal, ali anos 50, 60, depois só houve esta passado 50 anos. A próxima pandemia pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 85, não sabemos, não temos que estar já a preparar a próxima pandemia como se ela fosse inevitável e sobretudo como se, ou melhor, se quando ela aparecer, a única lição a tirar é não fazer nada do que se fez na pandemia anterior, na Covid. O que se fez na pandemia anterior foi absolutamente destrutivo, foi muito pior o que se fez para combater os efeitos da pandemia do que os males foram muito maiores, com certeza, muito mais vastos do que os males causados diretamente pela Covid. Não ignoro que a Covid existe, que a Covid é uma gripe alterada, é um vírus da gripe alterado, que provocou com um impacto muito superior ao vírus, ou bastante superior ao vírus normal, ou algo superior ao vírus normal, mas deixemos de falar da próxima pandemia, para já podemos tratar de lidar com vírus mais próximos, e um deles é este vírus que se meteu na cabeça das pessoas e que as leva a achar que o almirante Gouveia Melo de Melo será um excelente Presidente da República. Uh, Voltando ao início e para terminar o tema, quer dizer, depois do professor Marcelo, realmente pior não é difícil ser pior, quer dizer, há sempre hipóteses. Portugal temos tido esse dom na nossa vida pública, particularmente política, de achar que a coisa não pode piorar e a coisa pode piorar. Nós tivemos o engenheiro Sócrates e conseguimos passar para o Dr. Costa. O Dr. Costa ainda não foi preso, nem acusado de desvio de centenas de milhões e de tráfico de influências àquele nível, pelo menos. Mas em termos de governação, eu acho que foi bastante pior, foi bastante mais daninho para o país, na governação propriamente dita, fora os atos ilícitos. Acho que o Dr. Costa foi pior para o país do que foi o engenheiro Sócrates. Acho que este Dr. Montenegro talvez não seja tão daninho quanto o Dr. Costa, mas sinceramente está muito longe de me entusiasmar, muito pelo contrário, e acho que, se, por exemplo, nas últimas eleições o Pedro Nuno Santos, o carismático Pedro Nuno Santos, tivesse ganho as eleições, hum, acho que teríamos de certeza um governo ainda pior que o do Dr. Costa. Portanto, Portugal consegue sempre piorar e nesse sentido não é, não é de excluir a hipótese de
presidente Gouveia, e não sei quantos, ser pior do que o presidente Marcelo. Eu sei que é difícil de imaginar pior, mas é possível. Pelo menos devemos ter o espírito aberto para essa possibilidade. Devemos ter o coração até aberto para essa possibilidade, porque é sempre, em Portugal conseguimos sempre, pensamos que chegamos ao fundo do poço, mas depois vai saber, ainda, o poço ainda é um bocadinho mais fundo, depois um bocadinho mais, e quando se está por ela, aquele primeiro fundo do poço já está lá em cima e nós já estamos muito mais lá para baixo. Uh, Portanto, temos este senhor ex-vice-almirante, agora almirante, a candidatar-se à presidência da República. Tivemos esta semana também o doutor António José Seguro, que justamente por estas questões ligadas ao fundo do poço, e ao facto de em Portugal ser sempre possível fazer-se pior, o doutor Seguro, que andou resguardado estes últimos anos da vida política e acho que fez bem, esteve, ninguém o pode criticar por isso, o doutor Seguro, que há 10 anos estava longe de ser, de parecer um portento político, um modelo de estadista, por comparação com aquilo que temos tido nestes últimos 8, 9, 10 anos, já aparece uma espécie de estadista. Doutor Seguro, gostaria de lembrar as pessoas que foi uma daquelas pessoas, daqueles brindes que nos saíram no bolo geral trazido para o poder pelo engenheiro Guterres. Não augura nada de bom. Mas, a verdade seja dita, o homem tem sabido ter paciência, tem sido discreto, tem sido decente, não é fácil na nossa política, e apenas porque passou o tempo, apenas pela passagem inexorável do tempo, pela cronologia, o Doutor Seguro acabou por ganhar, por contraste com as figuras que temos conhecido, o que tem mandado em nós nos últimos anos, o Doutor Seguro acabou por adquirir uma gravitas qualquer que não tinha, que antigamente há 10 anos não tinha. Agora, pronto, tem. É, é a figura que Portugal precisa para atingir a regeneração? Não, com certeza, mas isso também não haverá ninguém. É uma figura menos preocupante do que o atual presidente, do que os primeiros ministros que temos tido. Uh, sim, provavelmente sim, a menos que eles escondam uma agenda oculta qualquer, escondam ali uma agenda qualquer. Uh, Parece-me menos mau, e parece-me, por exemplo, menos mau do que o almirante não sei quantos. Uh, é outra figura que avança para uma eventual candidatura presidencial. O PS já andava a pensar noutras figuras, entre elas o doutor Centeno, lá está, por comparação, 1000 vezes o doutor Seguro que o doutor Centeno, parece-me, salvo agendas ocultas. A direita, ou aquilo a que em Portugal a gente chama direita, por desfastio, ou por tico nervoso, a direita tem Marcos Mendes, até ver em Marcos Mendes de quem se fala. E lá está, continua o doutor Seguro a parecer uma alternativa, até para uma pessoa que não seja de esquerda, se calhar uma alternativa preferível, não tenho a certeza, depois logo se verá se concretiza a candidatura do homem, a candidatura do doutor Marcos Mendes, a candidatura de quem quer que seja. A candidatura do tal Almirante parece inevitável, dificilmente ele renunciaria a um cargo que foi uma promoção notória na sua carreira e que é o topo dessa carreira. Ele dificilmente renunciaria antes do tempo ao cargo, se não tivesse em mente um outro cargo, um dos poucos cargos acima desse que ele pode ambicionar. E esse cargo é naturalmente da Presidência da República, a chefia do Estado. Já não, além de mandar, agora quer que manda na Marinha, eu quero mandar no Estado tudo. Uh, Dentro dos limites que um presidente tem, naturalmente, no nosso quadro de regime. Portanto, temos aquilo que muitos chamam o Capitão Iglo, com ofensa para o Capitão Iglo, provavelmente, como alguém destacado numa corrida presidencial, uma corrida à presidência da República. Há uma outra hipótese que eu não falei aqui, posso falar agora, mas não me parece que se vá meter nestas alhadas, que é o Pedro Passos Coelho. Uh, Não vou comparar o Pedro Passos Coelho com nenhuma destas figuras, naturalmente. Não faço a mínima ideia e acho que tirando ele ninguém fará. Se ele
tem alguma ambição de ser Presidente da República, se tem ambição de voltar, alguma ideia de voltar à política, se tem alguma ideia de voltar à política pela via partidária, para já não parece fácil, por esta via, a Presidência da República seria uma via mais rápida de regressar à atividade política, mas não tenho ideia nenhuma se ele tenciona voltar. Uh, Pelas sondagens também é das pessoas que os portugueses mais apreciariam, uma parte dos portugueses mais apreciaria ver como candidato presidencial. Eu, de longe, também incluo-me nesse conjunto de portugueses, que nem tem comparação, quer dizer, comparar o Pedro Passos Coelho com estas outras pessoas, mesmo com o Doutor Seguro, não seja chocantemente, não seja uma figura insultuosa, mesmo assim, quer dizer, não demonstrou nada. A questão da presidência da República, até um certo ponto, era uma espécie de prémio no nosso regime atual, não no regime anterior, não nos regimes anteriores, mas no nosso regime era uma espécie de prémio por feitos mais ou menos heróico-históricos. O general Yanes foi o primeiro eleito, não é? É um caso óbvio. O general Yanes foi uma figura central no 25 de novembro e foi o seu papel no 25 de novembro que o levou a ser um candidato viável à presidência da República, não só viável, como apoiado por generalidade, por todos os partidos democráticos, pronto, por todos os partidos que na altura defendiam a democracia em Portugal, apoiaram ou defenderam o voto no general Ramalhianes. Depois tivemos o Dr. Soares, que embora causasse mais cisões entre o eleitorado, apesar de tudo era o Dr. Soares, era uma figura também absolutamente central, também absolutamente vital nessa transição do Estado Novo para um regime proto-comunista e depois no combate ao regime proto-comunista ou comunista de facto que queriam impor na sequência de 25 de abril de 74. O Tomás Soares também tinha esse currículo. Depois tivemos Jorge Sampaio, que não tinha currículos absolutamente nenhum, tinha sido presidente de uma autarca, era uma pessoa que vinha ali das franjas do comunismo, depois mudou-se para o socialismo, moderou-se, aparentemente, foi autarca. Autarca foi autarca. Não sei, não moro em Lisboa e já não tenho grande ideia de feitos e de proezas que ele terá realizado enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Pronto, aí foi a primeira, ao terceiro presidente de Portugal já diminuiu um bocadinho a fasquia, as exigências, os critérios para a presidência. Depois tivemos Cavaco Silva, que voltou a subir um bocadinho os critérios. Cavaco Silva também, muitos gostam dele, acho, alguns até em demasia para o que ele merece, muitos o detestam, quase todos em demasia para o que ele merece. De qualquer maneira, o professor Cavaco Silva foi o primeiro-ministro mais influente do regime, sem dúvida, e foi durante os seus consulados, como alguns gostavam de dizer, que Portugal sofreu as alterações estruturais mais decisivas do último meio século, com certeza, e nesse sentido também justificava que o professor Cavaco fosse candidato presidencial e fosse, como foi, Presidente da República. Com o professor Marcelo, pronto, queria insistir demasiado por aí, mas realmente, depois de que o professor Marcelo foi Presidente da República, não admira que o senhor que mandou montar umas tendas para se dar umas vacinas, também acho que possa ser Presidente da República, e de facto pode, e se calhar vai ser. Não faço ideia, eu nunca faço previsões, porque ah, há uma boa hipótese de elas serem ao lado, não tenho dotes de presciência, de evidência, mas é um candidato plausível e, de acordo com as sondagens, é mais do que plausível, é um candidato até com altas probabilidades de chegar lá e, e pronto. Mas realmente depois do professor Marcelo é difícil haver pior, embora me pareça que neste caso há esse risco de quando uma pessoa, apesar de tudo, o professor Marcelo, todas as figuras tristes que fez e tem feito, apesar de tudo, não tem. Nessas figuras tristes não se incluía a hostilização de uma fatia importante do eleitorado, não vi o professor Marcelo, talvez me esteja esquecido de algum momento, mas não me lembro do professor Marcelo insultar uma parte significativa do eleitorado, como fez este senhor, este almirante. Eh, Parece-me, apesar, o professor Marcelo tem muitos defeitos, e um deles será até a intolerância e a irritação
com aqueles que não gostam dele, mas consegue não o exteriorizar, ou pelo menos exteriorizá-lo de forma mais subtil, com um bocadinho mais de sofisticação que este Almirante, a sofisticação que o Almirante Gouveia, qualquer coisa, não me parece de todo ter. Uh, o que ele tem é ambição, e essa ambição até um dia se calhar se pode concretizar, assim depende da vontade dos portugueses, do número suficiente de portugueses para o colocar em Belém. Um, preferia que isso não acontecesse, mas infelizmente é uma coisa que está errada neste país há muitos anos. Eu não mando. Se eu mandasse, isto não seria assim, seria tudo muito diferente. Mas como eu não mando, estas coisas acontecem. E até pode acontecer o almirante das vacinas, e do antinegacionismo ser o próximo Presidente da República. Ora bem, para esta segunda parte da Lenga-Lenga, vai ser uma segunda parte mais breve. Vou só recordar o apoio da Prozis, vou só recordar que a Prozis tem bonés excepcionais e vou só recordar que se vocês incluírem a palavra lenga-lenga quando fizerem compras na loja da Prozis online, conseguem descontos consideráveis e brindes, mesmo quando acumulam com descontos oferecidos pela Prozis, com outras palavras código, incluindo aquela que eu não sei de cor, francamente, mas que tem a ver, que se prende com os descontos que a Prozis está a fazer, as promoções que a Prozis está a fazer agora durante novembro, numa série de produtos. Portanto, mesmo que incluam, que tenham o desconto da Prozis de, do, relativo a novembro, essas promoções de novembro, não perdem nada, pelo contrário, ganham uma série de coisas, se incluírem também a palavra lenga-lenga, e ganham vocês e ganha aqui o programa. Ou seja, eu e as pessoas que me ajudam aqui a fazer a edição disto, que parecendo que não, não sou eu. Portanto, obrigado à Prozis desde já e aproveito este pequeno interlúdio para vos lembrar que façam lá a subscrição do canal, não custa nada. Há uma série de gente que vê este canal, a maioria das pessoas que vê estes programas, e muitos são regulares, à maneira no YouTube da gente conseguir ver isso, são espectadores regulares e que não se subscrevem o canal. Não percebo qual é exatamente a vossa questão com a subscrição. A subscrição não vos traz qualquer incómodo, ninguém vos vai ligar para casa a pedir se quer renovar a subscrição, porque ela é gratuita e continuará sempre a ser gratuita. É uma subscrição, é só carregar num botãozinho, ativar as notificações também, aqueles sininhos, isso, mas sobretudo subscrever o canal e pôr em like, essas coisas, isso é tudo giro, e comentar, insultar, tudo isso é bem-vindo, mas a subscrição é o fundamental. O canal cresce mais, os vídeos chegam com mais facilidade a outras pessoas, se houver mais filiados, digamos, mais sócios. Não basta serem adeptos, convém ser sócios, mas com uma cota que é gratuita, e que não implica qualquer problema para vocês, para nenhum de vocês. Quanto ao segundo tema desta parte, eu vou começar por lembrar que o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, emitiu um mandado de captura para o primeiro-ministro, contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa de Israel também, cujo nome agora me falha, emitiu esse mandado de captura e também convém lembrar que esse processo foi conduzido por o procurador que manda naquilo, e que é um senhor que, entre outras características, é um homem de mão do engenheiro Guterres, ou foi um homem de mão do engenheiro Guterres, pelo menos enquanto desempenhou funções nas Nações Unidas, onde ele estava antes, passou por lá durante uns anos. É uma pessoa que há poucos meses foi acusado de abusos sexuais. Eh, É uma pessoa que é muçulmano, que isso não é crime nenhum, mas é um muçulmano que tem um cadastro de antissemitismo que é notório. Não é preciso pesquisar as profundezas da net para descobrir os seus antecedentes antissemitas. E, portanto, esse mandado de captura de Netanyahu não é exatamente. Não foi emitido pela justiça divina, foi emitido pela justiça bastante terrena, muito terrena até um bocadinho abaixo da terra, se calhar. eh, e a justiça, no caso, conduzida por um senhor e uns cavalheiros que o rodeiam, certamente, e umas senhoras, eventualmente, eh, que, cuja credibilidade na matéria é absolutamente nula, sobretudo porque estamos a falar de alguém e de uma instituição que até agora não condenou, não tinha emitido mandado de captura nenhum contra
qualquer figura de relevo do Hamas ou do Hezbollah, por exemplo, emitiu agora contra um dirigente do Hamas que muito provavelmente terá morrido em julho. Uh, Portanto, é um mandado de captura póstumo. Não sei se é uma inovação em matéria do direito internacional, se não é, parece. Uh, Além disso, o, a decisão tem, independentemente das pessoas que a tomaram, mas também graças às pessoas que a tomaram, isso ajuda nas consequências desta decisão. Esta decisão do TPI, do Tribunal Penal Internacional, abre um precedente. E qual é o precedente? É o facto de uma democracia não se poder defender legitimamente de terroristas ou de agressores externos, hum, sob pena de o seu líder ser considerado, suscetível de ser preso, se viajar para um dos países, para qualquer dos países, e são uma data deles, que aceitam esta decisão do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, a decisão do TPI faz equivaler uma democracia a agressores, no caso terroristas, e terroristas particularmente, não há terroristas bonzinhos, com certeza, mas são terroristas particularmente selváticos, são terroristas bárbaros, uh, cujos objetivos são confessadamente genocidas. Eles sim querem extinguir Israel e a população de Israel. Israel não quer extinguir, nem tem extinguido a população, por exemplo, de Gaza. A população de Gaza, depois do 7 de outubro de 2023, cresceu. Ora, os genocídios não dizem respeito, os genocídios implicam, para existir genocídio, como se acusa tanto Israel de o cometer, para existir genocídio, convém que a população vítima desse genocídio decresça. Quando a população aumenta, é muito provável que das duas uma, ou os criminosos que querem cometer genocídio não sabem fazer, são muito incompetentes nisso, ou então que não há genocídio nenhum. E isto, uma destas, presumo que seja a segunda hipótese, incluindo para aquilo que está a acontecer com Israel e Gaza, ser a segunda hipótese. Israel não está, obviamente, a cometer qualquer espécie de genocídio. Israel está a tentar destruir toda a infraestrutura do Hamas, que, por culpa do Hamas, com certeza, por culpa de uma população que, em grande medida, pactua com o Hamas e por culpa de umas Nações Unidas que tem gente lá deslocada, como tem também no sul do Líbano, e que também pactua, e mais do que pactua com o Hamas, conhecemos muitos casos, por culpa dessa, por culpa disso tudo, é evidente que as infraestruturas do Hamas se confundem muito com o próprio terreno de Gaza, que não é uma área, não é uma área particularmente vasta. E aí é natural, sendo assim, é natural que Israel às tropas israelitas não lhe basta ir a uma morada específica e bombardear e aniquilar as pessoas, bombardear o edifício, aniquilar quatro ou cinco senhores que estão lá dentro. Não, a coisa é vasta, a coisa funciona em rede, em teia, e também subterrânea, à superfície, e aquilo está por todo lado, e não é fácil conseguir garantir, e é isso que Israel pretende, com certeza, garantir que o Hamas fica inoperacional, que aquela organização de assassinos, de psicopatas, não possa garantir que eles não possam voltar a atacar Israel como fizeram há um ano e pouco. Esse é o objetivo de Israel. Israel tem todo o direito de tentar alcançar esse objetivo e espero eu que o alcance. O entendimento do senhor Hamad, do TPI, não é o mesmo. O senhor Amado serve, com certeza, por convicções próprias e por interesses alheios, serve outros senhores, e esses senhores nitidamente não querem a existência de Israel. Lembro também que o TPI tinha os mandados de captura anteriores a estes contra Netanyahu e o Ministro da Defesa, e o tal falecido dirigente do Hamas. Esse deve ter sido um brinde assim, à guisa de comédia, mas os mandados de captura anterior do TPI, e sobretudo desde a vigência deste senhor, deste procurador que manda naquilo, tinham sido contra o senhor Putin e as figuras russas. Aí, nada contra, estamos a falar também de um agressor, como estamos o senhor Putin em relação à Ucrânia, é o mesmo que os dirigentes do Hamas em relação a Israel, são os agressores exteriores, foram eles que agrediram países, democracias estáveis,
ali sossegadas, que estavam no seu canto. Mas, tirando esses mandatos de captura aos senhores, à elite política russa, o senhor Putin e mais uma série de pessoas, não tem havido nos últimos anos mandatos de captura contra, por exemplo, dirigentes que praticam massacres contra o seu povo, contra povos vizinhos, contra minorias que existem nos seus territórios, como os dirigentes chineses, como os dirigentes do Sudão, quer dizer, a lista é longa, a lista, há pelo menos aí uma dúzia ou duas dúzias de dirigentes de países, de regimes tenebrosos, que ou melhor, há aí uma ou duas dúzias de regimes tenebrosos cujos dirigentes justificavam, e há muito tempo, estes mandatos de captura do TPI. Não houve nenhum mandato de captura do TPI contra essas pessoas. Vistos, a grande figura sinistra do mundo atual é o Benjamin Netanyahu, e só isso mostra o tipo de viés temos pela frente, que temos aqui em jogo, é o tipo de viés nítido de um homem que realmente era próximo do engenheiro Guterres, porque é o tipo de viés que o engenheiro Guterres tem. Eh, são pessoas que servem interesses anti-israelitas, que servem interesses antissemitas e que provavelmente partilham por convicção pessoal. Eu de início em relação ao engenheiro Guterres achava que ele apenas estava a obedecer a ordens, e com certeza está, mas acho que não são ordens que o contrariem muito. Acho que ele não tem muitas dificuldades em acatar essas ordens. Não há nada no seu interior, se é que aquele interior tem alguma coisa, para além de umas certas gordurinhas, não há nada no interior do homem que o dilacere quando ele diz as coisas que diz acerca de Israel e quando ele faz as ameaças que faz em relação a Israel e os comentários que faz. Ah, Parece-me que o engenheiro Guterres lida muito bem com este fervor anti-sionista, como se diz agora. Acho que esse fervor também lhe corre um bocadinho ali nas veias e corre certamente nas veias do procurador do TPI que decretou este mandato de captura ao Netanyahu. Para terminar, os países foram ouvidos em relação a esta decisão. A maioria dos países, há que dizê-lo, mostraram-se dispostos a acatar a decisão do TPI e, em biquinhos de pés, o nosso querido primeiro, salvo seja, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, também lá apareceu a dizer que, sim senhor, se as circunstâncias se proporcionarem, ou seja, se Netanyahu resolver aterrar no Porto, em Lisboa, ou em Faro, sei lá, para vir aí uma feira de enchidos, ou um congresso de bricolagem, ou qualquer coisa, que será preso, que as autoridades portuguesas se movimentarão no sentido de prender o primeiro-ministro de Israel. Um, eu não vou dizer que ninguém perguntou nada ao Dr. Rangel, provavelmente alguém perguntou e ele respondeu. Agora, ele não era obrigado a responder, não era obrigado àquele fervorzinho todo, àquele zelo todo que veio mostrar. O mesmo zelo que ele já usou noutras ocasiões em relação a considerar que Israel estava a tentar contra os direitos humanos na guerra que está a praticar em Gaza. Já em vários momentos o Dr. Rangel mostrou que também alinha com esta tese de que Israel é uma nação, que Israel está. Acho que ele não acusou ainda Israel de praticar o genocídio em Gaza, mas não parece que esteja muito longe disso. Parece mais ou menos próximo destes, destes Guterres da vida, destes senhores, destes procuradores Hamedes da vida. Não, acho que o ministro Rangel, que provavelmente ninguém sabe quem é, o Engenheiro Guterres saberá quem ele é, naturalmente, porque é português, mas quem sabe da existência do Dr. Rangel e ninguém quer saber, não é? Fora aqui das fronteiras portuguesas. Mas ele lá resolveu aparecer também para não ficar mal, junto às autoridades, sei lá, do Reino Unido, da França. Estou a falar das democracias, porque somos as ditaduras, são praticamente todas contra Israel, o que é absolutamente natural. Portanto, não me espanta que as ditaduras prefiram sempre um regime selvático e organizações terroristas a democracias, que são um péssimo exemplo para os povos que eles oprimem, para os seus próprios povos. Agora, gostava que as democracias não agissem assim, mas por visto algumas democracias agem, e pior que tudo, entre elas a portuguesa. O Sr. Biden nos Estados Unidos qualificou a decisão do TPI de escandalosa, de repugnante, qualquer coisa do género, outrageous. Uh,
mas não foi imitado por muitos países. Também houve o senhor Milei da Argentina foi ainda mais longe e mal soube da decisão, reforçou até formalmente as relações de amizade entre a Argentina e Israel. O senhor Milei, do qual havemos de falar aqui um dia destes, é praticamente uma exceção de lucidez no quadro internacional de mediocridade, de cedência, de interesses repulsivos, de conluios, de compadrios. Ou seja, o Ocidente e, sobretudo, a Europa está entregue a gente muito, 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 muito fraquinha. Gente, muita gente que nós não queríamos sequer para. Não nos passaria pela cabeça sequer tomar um café com estas pessoas. Não, é gente menor mesmo. E aqui não tem que haver uma alusão à estatura do Dr. Rangel ou de outra pessoa qualquer. Não interessa propriamente, não interessam as medidas da pessoa, interessam as medidas de caráter dessas pessoas, e as medidas de caráter medem-se com daqueles, acho que são pacómetros, aqueles instrumentos usados em engenharia mecânica e afins para medir dimensões muito, muito pequeninas. Acho que isso basta para medir a dimensão do caráter destas pessoas. Estas pessoas não têm caráter praticamente nenhum, e o caráter que mostram não é digno de grande entusiasmo. É uma gente muito, muito, muito pequenina. Um, mas é a gente que temos, é a gente que elegemos. As pessoas aqui sabem que eu votei na AD. Não esperava que a pessoa comprou o bolo rei e não espera necessariamente que saia a fava. No caso, tem saído uma fava ou outra, e a maior das favas, neste caso, como fava é bastante grande, é sem dúvida o Dr. Rangel, que não digo que eu me envergonho como português, quer dizer, ele é ele, eu sou eu, cada um de nós é um cidadão diferente, e não temos que nos sentir envergonhados pelo que os outros fazem. Mas, apesar de tudo, ele é uma figura representativa, é o chefe da diplomacia portuguesa enquanto ministro dos negócios estrangeiros, portanto, tem funções de representação de facto. Não é como aquelas representações feitas por desportistas ou cancionistas e tal. O Dr. Rangel realmente representa Portugal lá fora, e representa da pior maneira possível. Tem sido um desastre, tem sido uma vergonha. O Dr. Rangel é uma vergonha enquanto ministro dos negócios estrangeiros, e se calhar até como ser humano, não faço ideia. Não tenho nenhum interesse em ter qualquer espécie de contacto com o Dr. Rangel. Presumo que ele também não tem interesse nenhum em ter qualquer espécie de contacto com pessoas como eu. Portanto, seguiremos separadamente as nossas vidas. Uh, mas é isto. Agora, a boa notícia disto tudo é que ninguém quer saber o que é que. Já nem estou a falar do que é que o Dr. Rangel acha, mas do que é que o Senhor Macron e aquela figura abominável que agora é o primeiro-ministro do Reino Unido. ahm, e, sobretudo, ninguém quer saber o que é que o TPI decide. O Senhor Benjamin Netanyahu tem todo o direito e o dever, enquanto chefe de governo israelita, de proteger o seu povo da maneira que ele e os seus entendem ser a mais adequada, e eu espero que continue a fazê-lo. E se isso implicar a aniquilação de terroristas, continuar a implicar a aniquilação de terroristas, infelizmente com baixas colaterais, que são inevitáveis em qualquer conflito armado. Não conheço nenhuma guerra sem baixas, sem danos colaterais, mas Israel faz por minorá-los, todos sabemos disso, mesmo aqueles que fingem não saber. Sabemos que Israel faz por assegurar a ajuda humanitária a Gaza. Agora, Israel não pode ignorar a existência de vizinhos que sistematicamente tentam exterminar o povo israelita, tentam que sistemática e confessadamente negam o direito de Israel e do povo israelita, judeus e não judeus, a existir. E espero que Israel nunca venha a ter um líder que ceda a isso, porque no dia que Israel ceder aos instintos dos terroristas e dos aliados que os terroristas têm aqui pelo Ocidente, infelizmente, Israel desaparece. E pronto, por esta semana acho que chega. Uh, Até para a semana. Não se esqueçam de subscrever isto, e não se esqueçam, eu não me esqueço não se esqueçam de incluir a palavra lenga-lenga, mas eu não me esqueço de agradecer à Prozis e ao Azeite de Lismã o apoio dispensado desde já há muito tempo. Muito obrigado.